Quantos aqui se encontram felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Também estou muito feliz em estar aqui com essa oportunidade para ministrar a palavra a vocês. Eu quero lhe convidar, eu sei que você sentou agora, mas eu queria lhe pedir que você abrisse a sua palavra comigo e ficasse de pé para a gente poder ler junto um texto. O texto é o Salmo de número 23, amém? Salmo de número 23, eu quero ler esse texto com você. Salmo de número 23, amém? Aleluia. Salmo de número 23, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E você diz? Amém? Tome seu assento. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre um assunto que talvez tenha sido o que Deus tem me ensinado nesses dias. É muito bom quando a gente participa de uma campanha, é muito bom quando a gente viaja para ministrar, é muito bom quando alguma coisa extraordinária acontece. Mas não é toda quarta-feira que a gente vai ter campanha, não é... A conferência ela acontece 3 dias no ano, então não é todo final de semana que nós vamos ter conferência, não é todo dia que a gente vai ministrar. Então eu tenho entendido algo nesse tempo, e o nome dessa mensagem, para você que está anotando, é Satisfeitos em Jesus, amém? Satisfeitos em Jesus. Eu quero começar contando para você como essa mensagem surgiu no meu coração de ontem para hoje. Algumas pessoas nos perguntam, né? Pedro, como é que você monta uma mensagem? Como é que você monta um sermão? Claro que tem dia que a gente fica horas estudando, vai montando, mas a maioria das vezes é o Senhor comunicando ao nosso espírito aquilo que Ele deseja falar. Por exemplo, essa mensagem, ontem a gente foi para a chácara, passar o feriado por lá, e à noite a gente estava assando algumas coisinhas para a gente poder comer, e eu estava conversando com o irmão Ederson, sentado, enquanto estava rolando ali, a gente estava assando umas linguiças, porque não estamos podendo comer carne, né, nesse tempo, e a gente estava ali conversando, e eu conversando com ele, pegando um pedaço de carne de porco e conversando, pegava um pedaço de linguiça e conversava. E no que a gente estava conversando, eu ouvi muito forte no meu espírito: o que te falta, Pedro? O que está faltando para você? E eu ouvi aquilo, meu espírito já se conectou com o Senhor, já deu vontade de chorar. Aí eu voltei, peguei mais um pedaço de carne, comi, aí continuei conversando e aquilo foi rolando. Por que eu estou contando isso? Porque as pessoas espiritualizam demais a mensagem que é pregada, a forma que é preparada. Mas o Senhor, Ele age na simplicidade, a voz dEle é constante no nosso meio. Então eu comendo churrasco, eu ouvi: o que te falta, Pedro? O que está te faltando, Pedro? Aí dormimos, acordei de manhã, o pastor foi dar comida para as galinhas, eu estou voltando lá do galinheiro, e eu escuto de novo a voz do Senhor: Pedro, está te faltando alguma coisa? E me veio então o Salmo de número 23. Então eu fiquei debruçado no dia de hoje, nesses salmos, para ouvir o que o Senhor gostaria de falar com a gente essa noite. Então é muito mais simples do que você imagina. O que você precisa entender
é que você precisa estar conectado com o Senhor em tudo o que você está fazendo durante o dia. Está trabalhando, mas você está conectado com o Senhor. Está estudando, você está conectado com o Senhor. Uma hora Ele vai pegar o seu dia por completo e vai começar a falar contigo. Grandes mensagens nasceram em dias normais. Eu estou falando isso porque a gente tem vivido uma temporada, para você que não veio em nenhuma aula do Forjados na Palavra, eu te convido. Mas a gente tem vivido uma temporada onde Deus está mostrando para a gente que não é só o Pedro que prega bem, não é só o pastor que prega, mas todos nós temos um chamado para pregar a palavra do Senhor. E não precisa ter uma mensagem top, precisa aprender a ouvir o Senhor e ministrar com ousadia. Então por isso eu começo essa mensagem falando a forma que o Senhor falou comigo. É durante o seu dia, dentro da sua rotina, que o Senhor vai começar a te trazer grandes mensagens, amém? E assim nasceu essa mensagem, satisfeitos em Jesus. E eu quero falar sobre esse assunto com vocês hoje, porque eu tenho percebido na minha vida e na nossa comunidade e no nosso meio e no meio da igreja brasileira, uma falta de satisfação em Jesus. Sabe quando a gente percebe que nós não estamos completamente satisfeitos em Jesus? Quando a gente começa a perceber uma busca intensa por outra coisa além de Jesus. Então quando a gente vê alguém buscando intensamente algo que não é Jesus, algo que não é a presença de Jesus, a gente consegue perceber que há uma falta de contentamento, há uma falta de satisfação em Jesus. Quando eu preciso de uma campanha para estar na quarta-feira, é porque eu não sou satisfeito em Jesus ainda. Eu preciso de uma campanha para estar aqui. Eu preciso de algo que me motive para estar aqui. As campanhas que nós fazemos nas quartas-feiras são coisas que Deus está liberando no tempo novo para a igreja, e a gente se envolve naquilo que Ele está fazendo e recebemos a bênção que Ele está trazendo sobre nós nesse tempo. Mas nós não precisamos de uma campanha para estar aqui, porque nós precisamos de Jesus. É Jesus que nos faz fazer campanhas. É Jesus que faz com que a gente esteja nesse culto. É Jesus que faz com que a gente saia da nossa casa para estarmos aqui. Então quando há uma busca intensa por outra coisa que não é Jesus, nós percebemos uma falta de satisfação em Jesus. E o que significa, Pedro, satisfação? Simples. Satisfação é o estado de quem tem um sentimento de felicidade, plenitude e grande prazer. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa feliz. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa plena. E a gente percebe a nossa falta de satisfação quando, mesmo já tendo Jesus, nós ainda procuramos um motivo para estar feliz. Nós somos insatisfeitos porque, mesmo já tendo Jesus, eu não sou feliz porque eu não ganho bem. Mesmo já tendo Jesus, eu ainda ando triste porque eu não tenho um carro. Mesmo tendo Jesus, eu ainda sou triste e espero que Ele me abençoe para que um dia eu seja feliz. Falta de satisfação em Jesus. Ansiedade é o que mais existe no nosso meio. E um dos motivos das nossas ansiedades é porque nós não somos satisfeitos em Jesus. Porque nós não somos satisfeitos em Jesus no presente, nós ficamos esperando algo futuro acontecer para a gente se sentir bem. E nessa busca por algo que pode acontecer no futuro, nós entramos numa ansiedade. A pior mentira do diabo no nosso meio é que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, irmãos, já veio.
e ele vai retornar. Jesus. Não tem nada mais que ele possa te dar melhor do que isso. Não tem nada mais precioso que Jesus, que Deus pode te entregar do que a presença de Jesus na sua vida. Tinha um louvor antigo, os irmãos da Assembleia vão lembrar, da Lauriette, que dizia assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sabe o que o diabo tenta fazer com a gente, irmãos? É tirar a gente desse entendimento. É fazer com que a gente acredite que algo ainda vai acontecer que vai conseguir suprir a gente. A maior mentira do diabo para a gente é fazer a gente acreditar que algo além do que Deus já fez pela gente vai suprir a nossa carência e nos fazer plenos e satisfeitos. Não vai. Escute, Deus pode fazer o maior milagre na sua vida. Algo que a gente nem viu na história da igreja e nem vai ver. Eu afirmo para você, nada do que Ele é capaz de fazer por você vai ser maior do que Ele já fez por você, que foi te dar acesso à presença de Jesus. Uma cura de uma enfermidade não é maior do que isso, irmãos. Um carro novo não é maior do que isso. Uma casa nova não é maior do que isso. Não existe nada. Não existe mais nada que Deus possa fazer que supere o que Ele te fez ao entregar você para Jesus. O desejado das nações. Agora a gente chega no Salmo de número 23. Quem aqui não conhece esse texto? Eu acho que não tem ninguém, né? Acho que todos nós conhecemos esse texto desde criança. Eu lembro da minha avó que colocava quadros, era louvores, no grupo da família, adicionava a avó, a primeira coisa que ela mandava no grupo da família é aquela mensagem de bom dia, né? Bom dia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Você conhece esse versículo desde pequeno. Como começa o Salmo 23? Vamos repetir: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou te perguntar uma coisa: o que você entende nesse versículo? O que você acha que Davi estava falando? O que você acha que Davi estava tentando colocar para fora nas suas palavras? O que você acha que Davi tentava colocar para Deus nessa canção? E eu te pergunto, o que te falta, irmão? Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu te pergunto mais uma vez, a mesma pergunta que o Senhor fez para mim: o que te falta, meu irmão, em Cristo Jesus? Se te existe o sentimento de que está faltando algo para a sua vida ser perfeita, me perdoa, você ainda não encontrou satisfação em Jesus. Se dentro de você, você sente que ainda precisa acontecer algo para você ser feliz, para você ser vencedor, me perdoa, você ainda não é satisfeito em Jesus. O ponto não é que realmente, Pedro, não está faltando nada. O texto não está querendo dizer que o Senhor é o nosso pastor e por isso não vai faltar carro, não vai faltar casa, não vai faltar dinheiro na nossa conta. Eu te pergunto, nunca faltou dinheiro para você pagar alguma conta? Nunca faltou alguma coisa que você contava e não aconteceu? Nunca faltou o alimento do dia para você? Nunca faltou o carro que faz com que você tenha que vir de pé aí dentro para a igreja? Nunca faltou no final do mês aquele dinheiro que você precisava? Nunca faltou? Faltou. Para todos nós faltou. Faltou a casa nova, faltou o carro novo, faltou o reconhecimento. Então isso quer dizer que a Bíblia foi falível aqui? Não. Porque o que Davi está querendo dizer não é que o fato de Deus ser o nosso pastor não vai nos faltar nada.
O que Davi está declarando aqui é que pelo fato de Deus ser o nosso pastor, nós não teremos falta de nada, porque estamos satisfeitos nisso. A declaração de Davi é: vocês têm o Senhor, por isso vocês não vão ter falta de nada. Então não é que está faltando carro, não é que eu já tenha tudo, mas é que eu não sinto falta de nada. Um carro novo vai ser bom, e eu creio, recebo, mas eu não preciso disso para ser feliz. Irmãos, eu e a minha casa temos chamados para pregar nas nações, mas eu não preciso disso para ser satisfeito e ser feliz. Se Jesus me levar para o interior do Piauí, eu vou ser feliz do mesmo jeito, porque a minha satisfação não está no que eu tenho ou no que Ele pode me dar, mas está nele. Então eu vou ser sincero para vocês: se vocês são crentes, se nós somos crentes, nós não podemos ter a coragem de dizer que está faltando alguma coisa para a gente. Primeiro, que Ele é provedor, Ele não vai deixar faltar. E segundo, que se você está sentindo falta de algo, você está sentindo falta de capricho e não de necessidade. Eu estou dizendo isso de mim. O dia que eu olho para Deus e digo: bem que o Senhor poderia me dar isso daqui, no outro dia eu olho para trás e digo: cara, aquilo ali era um capricho total. No meu casamento, Deus bancou tudo. Eu não gastei R$1 no meu casamento. Sabe o que eu gastei no meu casamento? Com as cadeiras, que a minha esposa disse: não, essas daqui eu não quero, então eu quero essas. O capricho a gente teve que bancar, mas as necessidades Ele não deixou faltar, e a gente não teve falta de nada. E sabe o que realmente esse texto diz? Esse texto, nas principais versões, por exemplo, a minha é a corrigida, ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Numa das versões NVI do nosso tempo, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Na versão King James 1611 diz assim: o Senhor é o meu pastor, por isso nada eu tenho falta. Então o que Davi está querendo nos ensinar é que o fato de termos o Senhor faz com que a nossa satisfação seja plena nele, e a gente não tenha falta de nada. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Se a sua satisfação estiver em Jesus, você não vai precisar correr atrás de dinheiro, irmão. Se a sua satisfação estiver em Jesus, você não vai precisar correr atrás das bênçãos, elas virão até você. Sabe, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 3, versículo 5. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer, cara: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e sejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: eu nunca deixarei vocês, eu nunca abandonarei vocês. Olha que interessante a jogada desse texto, meu irmão. Olha aqui para mim. O autor de Hebreus está dizendo assim: olha, se livrem de ficarem buscando dinheiro, cobiça, mas contentem-se, sejam satisfeitos com aquilo que vocês já têm. E aí ele vai explicar o que a gente já tem. Sabe o que a gente tem? Que a gente tem que ser satisfeito? A afirmação de que jamais nós andaremos sozinho. Deus sempre estará comigo e com você. O autor de Hebreus diz assim: olha, sejam satisfeitos pelo fato do próprio Deus falar para vocês que Ele jamais vai deixar vocês sem a presença dEle. Irmãos, isso é satisfatório demais.
Isso é pleno demais. Isso é pleno demais. Cara, eu ouvi uma frase esse dia que me quebrou. Um cara disse assim para mim: cara, você já parou para pensar que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter vergonha de nós mesmos, por ter corrido atrás de tanta coisa? E eu perguntei: por quê, cara? Por que eu vou ter vergonha de mim mesmo, de ter corrido atrás de tanta coisa, quando eu chegar no céu? E ele disse assim para mim: porque quando você chegar lá no céu, a primeira coisa que você vai ver vai ser Jesus. E na hora que você olhar para a face dele, você vai entender que tudo que você precisava era ele. Isso me quebrou. Você já parou para pensar nisso? Que na hora que a gente encontrar ele, irmã Sônia, a gente vai entender que tudo que a gente precisava nessa vida não era nada do que a gente está correndo, mas era somente ele. Somente ele. Eu lembro do Lázaro e o rico. Vocês lembram dessa história? O rico tinha tudo, coitado do Lázaro pobre. Mas na hora que os dois chegam na eternidade, o rico vai olhar para Lázaro e vai dizer assim: Lázaro, molha a ponta do teu dedo e encosta na minha língua, porque eu tenho sede. O cara correu atrás de tanta coisa aqui na vida, mas na hora que chegou na eternidade, ele teve que reconhecer que a única coisa que ele precisava era a fonte de água viva chamada Jesus. E eu te pergunto mais uma vez: o que te falta, meu irmão? O foco da teologia da prosperidade e do diabo é tirar a nossa satisfação em Jesus. O foco do diabo é fazer com que a gente saia de um lugar de satisfação em Jesus e vá correndo atrás de outras coisas que não são a presença dele. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quantos creem que nós temos todas as bênçãos espirituais com a gente? Diga amém. Eu creio. Agora olha o comentário mais fiel que eu achei sobre esse texto. Esse pastor, ele diz assim: olha, o crente, ele é como o recipiente de toda sorte de bênção espiritual. Você crê nisso, irmão? Você acredita que você é que nem um pote para receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Você acredita nisso? E aí ele continua e diz assim: portanto, por causa disso, nenhum crente deveria buscar bênçãos adicionais de Deus. Pelo contrário, deveria se apropriar daquelas que já foram fornecidas. Eu sei que todos nós queremos bênção, amém? Todos nós queremos. Mas Paulo está deixando bem claro, irmão, que essas bênçãos já foram conquistadas por Cristo para as nossas vidas. E o nosso dever é se apropriar dessas bênçãos espirituais em Cristo, e não buscar algumas adicionais. Mas o que acontece? O diabo vem e converte esse texto para que eu e você corra atrás daquilo que deveria estar correndo atrás da gente, que é as bênçãos do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas existe a teologia de Deus e a teologia do diabo. Você sabia disso? Existe a teologia do diabo. Sabe qual é a teologia do diabo? A teologia do diabo é pegar aquilo que Deus falou, amém? E usar de uma forma distorcida para nos atrapalhar no propósito. Eu vou te dar um exemplo. Tentação de Jesus no deserto. Qual foi a arma que o diabo usou para tentar o Senhor Jesus? A palavra. Ele pegou e disse assim: está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Realmente estava escrito, Salmo 91. Mas a teologia do diabo é pegar aquilo que
Deus falou e usar de uma forma distorcida para nos atrapalhar naquilo que a gente precisava estar maduro. Então, meu irmão, se o diabo precisar usar a Bíblia, ele vai usar para te atrapalhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Se o diabo precisar usar os pregadores da internet para que o pastor Lucas pregue algo aqui que confronte você, e na semana ele vai usar alguém lá na internet para satisfazer o seu ego, ele vai usar. Se o pastor Lucas, ou a gente, ou o Tiago, ou qualquer um pregar aqui, e Deus usar a nossa boca para falar com você, e te tirar de um lugar, de um caminho que você ia se perder, o diabo faz o que for, meu irmão, para tentar levantar alguém, para te atrapalhar naquilo que o Senhor te posicionou. Então, por isso, nós precisamos estar satisfeitos em Jesus. Porque se a nossa satisfação estiver em Jesus, mesmo que eu quiser estar viajando, estiver orando, e aí eu chego no domingo, aí o pastor lança uma palavra, Deus está dizendo para alguém que não é para viajar, eu não vou ficar triste com isso, porque eu sou satisfeito em Jesus. Não é uma viagem que vai fazer com que eu perca a minha amizade com o Espírito Santo. Mesmo que eu estava lá, quase para fechar o contrato do apartamento que eu estava comprando, da terra com água que eu estava fechando o pagamento, mas eu chego aqui, o Tiago olha para mim de longe e diz assim: eu vi que Deus estava rasgando um papel na tua vida. Irmão, eu não vou ficar triste, porque eu sou satisfeito em Jesus, irmã Lucinha. Não é uma terra que eu deixei de comprar ou deixei de ganhar que vai mudar o meu sentimento de plenitude. Eu não preciso de nada para completar o meu coração. Tudo que vem de forma externa é externo e pronto. A única coisa que eu preciso tem nome, tem vida e tem olhos: Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe qual é a verdade? É que tem alguns caminhos que a gente vai seguindo que faz a gente perder essa satisfação. Eu vou te contar de um que eu passei. A promessa do Senhor. Eu já fui mais apaixonado pela promessa do que por Ele. Desde pequeno eu sempre ouvi da boca de tanta gente: vou te levar, vou fazer, você vai ser um grande pregador, tanta coisa. E eu comecei a me apaixonar mais por essa promessa do que por Ele. E eu precisei ser quebrado. E eu percebo que um dos caminhos que nos fazem não ser satisfeitos em Jesus é sermos mais apaixonados pela promessa do que aquele que prometeu. E é por isso que muitos de nós não conseguimos esperar o tempo de Deus para algumas coisas. Porque a gente é tão apaixonado pela promessa que enquanto ela não acontece, a gente não está bem. Enquanto aquilo que Deus falou não acontece, eu não sou satisfeito. Eu preciso que culto após culto alguém relembre a promessa que Ele me fez. Porque eu não sou satisfeito em Jesus, eu sou satisfeito na promessa. Vou te dar um exemplo bíblico. Abraão. Gente, vocês nunca pararam para pensar por que Deus pede para Abraão matar Isaac? Faz sentido um negócio desse, irmão Sônia? Quem foi que prometeu Isaac para Abraão, igreja? Deus. Agora o próprio Deus que pede para Abraão olhar para as estrelas e faz uma promessa para ele que daria para ele Isaac, agora ele pede para Abraão matar Isaac. Faz sentido, irmãos? O que Deus estava querendo fazer? É muito interessante, porque lá em Gênesis 15, Deus vai fazer a promessa para Abraão. Muita atenção aqui para mim. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, conta as estrelas, porque assim vai ser a sua descendência. Eu vou te dar um filho, Abraão. E o legal é que quem começa essa conversa não é Deus, é Abraão. Abraão vai para a presença de Deus
E Abraão mostra para Deus a sua insatisfação com a vida. Ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu não tenho nem filho. O Senhor vai deixar que a minha herança fique para o meu mordomo mesmo? Deus vai falar assim: jamais. Eu vou te dar um filho. Qual era o correto de Abraão fazer? Esperar o tempo da promessa. Logo em seguida, sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai, com a força do seu braço, fazer com que aquela promessa aconteça. Ele se deita com Agar, a egípcia, e faz aquela promessa acontecer na força do braço dele. Isso mostra para a gente o quanto Abraão era insatisfeito, mesmo tendo a presença do Senhor. Mesmo tendo o Senhor, ele queria e ele precisava ter um filho para ser satisfeito. Tanto é que ele não aguardou Deus cumprir a promessa do jeito que Deus tinha falado. Ele precisou colocar a mão dele para que algo acontecesse. Deus vai repreender a atitude de Abraão, mas com a misericórdia do Senhor, Deus vai cumprir aquilo que prometeu para Abraão. Da mulher de Abraão, Sara, os dois idosos, nasce o bendito Isaac. Deus entrega a promessa para Abraão. Na hora que ele entrega a promessa para Abraão, poucos capítulos na frente, Deus vai olhar para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero de volta. Pega o teu único filho e mata ele em sacrifício para mim. Agora eu te pergunto, faz sentido um negócio desse? Parece que Deus está jogando com Abraão, não é? Toma a promessa, pega a promessa. Toma a promessa, pega a promessa. Toma a sua promessa, eu pego de volta. Porque parece que é isso. Deus entrega Isaac para Abraão e pede para ele matar. Faz sentido um negócio desse? Deus te dá uma casa que tanto te prometeu. Um ano depois ele diz assim: agora muda para outro estado. Vende essa casa, dá para alguém. Depois de tanto tempo orando para Deus te dar um carro, o primeiro culto que você vem, Deus fala: dá o carro. Faz sentido um negócio desse? Só faz sentido quando a gente entende o que Deus estava trabalhando em Abraão. Quando Deus pede para Abraão matar Isaac, Deus não queria que Abraão matasse Isaac fisicamente, irmãos. Deus queria que Abraão matasse Isaac no coração dele. Porque Abraão amava mais Isaac do que aquele que entregou Isaac para ele. E quando Abraão entrega para o Senhor, por isso que o anjo vai bradar bem na hora que ele ia matar. Porque o movimento dele para Deus foi uma resposta de que Abraão amava mais o Senhor do que a promessa que ele recebeu. Então quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, na verdade Deus quer Abraão, irmão. Deus quer o coração de Abraão. O que Deus estava fazendo com Abraão é fazendo com que Abraão fosse satisfeito nele e não na promessa que ele recebeu. E eu percebo que Deus está fazendo isso com a gente nesses dias. Deus está fazendo com que a gente seja satisfeito nele e não em algo que pode acontecer. Alguém pode se perguntar por que tanta coisa acontecendo com a gente nesse tempo? Por que tanta coisa dando errado nos nossos planos? Porque Deus está mostrando para a gente que o nosso coração precisa estar satisfeito na vida comum com Ele, na presença imanente e transcendente que está sobre as nossas vidas. Não é a promessa que vai te fazer feliz, porque a promessa sem Ele se torna maldição. Quanta gente Deus prometeu que ia enricar,
depois que a promessa se cumpriu, se desviou. Que promessa é essa? Que bênção é essa? Sabe o que Deus está fazendo com a gente esses dias? Deus está rasgando o nosso coração, abrindo uma ferida para Ele mesmo curar lá na frente, mas mostrando para a gente que a gente precisa querer apenas uma coisa: Jesus. Deus está mostrando para a gente que a gente precisa ter um desejo: Jesus, e pronto, acabou. As promessas vão acontecer, Ele é fiel e Ele cumpre o que prometeu, meu irmão. Você não precisa se preocupar com isso. Mas Deus está mostrando escancaradamente para a gente: o que vocês precisam é serem satisfeitos na minha presença. O culto vai acabar, o ano está acabando. E como está a sua vida com Jesus, meu irmão? Como está a sua vida com Jesus? Será que Ele precisa ficar fazendo coisas extraordinárias para você amar Ele? Ou somente a presença dEle já traz plenitude para a sua vida? Deus está trazendo, e hoje eu me lembrei que a primeira mensagem que eu preguei aqui foi sobre tesouro escondido. Deus está trazendo esse tempo para a gente, meus irmãos. Um tempo de que a gente vai achar Jesus novamente, olhar para Ele como tesouro de grande valor, e nada mais a gente vai ter falta. Nada mais a gente vai ter falta. Eu sei que Deus te prometeu um ministério, que Deus te prometeu uma mudança na sua vida de relacionamentos, uma mudança na sua vida financeira. Eu sei e eu creio que isso vai acontecer. Mas eu entendo que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: vocês precisam ser satisfeitos com a minha presença, para que quando a promessa acontecer, vocês não saiam desse lugar de acesso a Ele. Irmãos, eu arrisco dizer isso na minha vida: se Deus não cumprir nada do que Ele me falou, eu não vou morrer triste, que Ele já me deu tudo o que eu preciso. Você já leu Heróis da Fé? Já leu? Todos eles foram heróis que receberam promessas. E no final do versículo 13, o autor de Hebreus diz assim: todos esses morreram sem terem recebido a promessa. Agora vai perguntar para Abraão se ele morreu triste. Vai perguntar para Enoque se ele morreu triste. Vai perguntar para Pedro se ele morreu triste. Vai perguntar para Moisés se eles morreram tristes. Não morreram, porque Moisés não viu a terra prometida, não entrou, quer dizer, mas ele viu a glória do Senhor. Abraão pode não ter visto a sua descendência, mas ele teve uma revelação do Deus vivo. Eu posso não receber nada do que eu espero receber, mas uma coisa eu já tenho: eu tenho acesso à presença de Jesus. Sabe o que atrasa às vezes as promessas do Senhor na nossa vida? É a nossa busca incessante para que elas aconteçam, e não a nossa busca pela presença do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Amor,